postei outras regrinhas de como assegurar resolver problemas complexos passo a passo. Comportamento. Comportamento é ser receptivo aos problemas. Em inglês, a expressão é welcome problems. Ou seja, dar boas-vindas ao problema, ser receptivo ao problema. A gente tem que ter em mente que problemas são uma fonte inesgotável para a melhoria contínua. Se você recusa problemas, se você não quer assumir problemas, se você não quer participar da resolução do problema, se você acha que o problema é do outro departamento, da outra pessoa, da outra área, da outra empresa, é do cliente ou é do fornecedor e você não está inserido na solução, você está perdendo uma oportunidade muito grande de implementar e de assegurar a melhoria contínua. Atitude. Até agora nós não falamos de metodologia, nós estamos falando de coisas um pouco mais básicas. Atitude. Há 3 realidades que são indispensáveis para qualquer resolução de problemas. Peça real no tempo real. Você precisa ter a peça, o problema, o defeito na sua mão para você entender o que aconteceu. Esquece aquela história de alguém me disse, eu ouvi dizer, me falaram. Isso aí está totalmente equivocado. Você precisa ter a peça na sua mão. Você precisa ter o problema na sua mão. O que é bom e o que é ruim, inclusive para poder comparar. Se você não compara o que é bom e ruim, aquilo que o teu cliente, a outra área, o seu colega, o que for, estiver reclamando, como é que você vai comparar? Como é que você vai resolver e dizer isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim? E no tempo que acontece, você precisa ter a situação real. É como numa investigação de um acidente. Ah, mas eu não estava lá. Recria a situação. Conversa com as pessoas, com as testemunhas que estavam lá naquele momento. Elas podem te dar informação da realidade do que aconteceu no momento do problema. Senão, não adianta nada. Você precisa ter os dados do lugar real, onde o problema aconteceu. O problema aconteceu na minha loja, sei lá, do Mato Grosso. Vá até o Mato Grosso. Na minha filial de Porto Alegre. Vá até Porto Alegre. Se você não for lá e tentar resolver as coisas de São Paulo ou do Rio de Janeiro, você também não está enfrentando a realidade. Você não está buscando as informações da realidade. E você precisa ter dados reais, números, avaliações, relatórios, medições reais. Eu acredito que pode ser suposição. O problema já aconteceu, então pega os dados para poder avaliar esse problema com os dados. Aí depois você tem 4 passos. Primeiro, detecção. Você precisa ter critérios claros do seu processo, com as suas equipes, para você mesmo, de definir o que é bom e o que é ruim. E baseado nisso, parar ao primeiro defeito. Não adianta continuar causando defeito e deixando do lado. Imagina uma loja, uma cafeteria, está lá servindo café. O primeiro café que sai, tem um problema na máquina, a água está fria, ou o café está ruim, o cliente reclama, vem sem espuma, a xícara toda suja. Você vai fazer o segundo café ruim para um segundo cliente, para ele reclamar também? Para, corrige o que aconteceu com a máquina, o que aconteceu com o café, o que aconteceu com a pessoa, com o barista que está fazendo aquele café. Entenda o processo antes de seguir em frente, resolva para então seguir em frente. Caso contrário, você só vai estar acumulando defeitos para trás que não vão ser resolvidos lá na frente. Só vão aumentar o teu desperdício, vão aumentar o seu prejuízo. Comunicação clara do que aconteceu. Se eu detectei, se eu parei o defeito, eu preciso comunicar isso. Eu preciso ter uma forma clara de comunicar esse defeito. O que aconteceu, por que isso é um problema, aonde aconteceu, que hora que aconteceu, onde, quem eram as pessoas envolvidas, para que elas possam contribuir para a solução de problemas. Não é para achar culpado, é para definir quem vai contribuir para resolver o problema. Aqui nós não estamos procurando culpado, nós estamos procurando contribuidores. Lembre-se, comprometimento, envolvimento, eu falei lá no começo, ser receptivo ao problema, todos têm que ser receptivos ao problema. E aí sim, se você tem toda essa caracterização, se você investigou, comunicou bem, aí você pode dar seguimento correto à sua análise e investigação do problema.
Para análise, você precisa ter processos robustos, ferramentas robustas, rigor, pragmatismo. Não adianta se desviar do processo de investigação, pular frase que mata qualquer processo de investigação. Aí eu já sei o que está acontecendo. Se você soubesse, o problema não teria acontecido. Então, das duas, uma. Ou você é irresponsável, ou você está mentindo. Você não sabe qual é o problema. Investigue. Seja pragmático, compare situação ruim, situação boa, padrão. Faça uma avaliação disso. Teste as hipóteses. Valide as hipóteses. E mais, se aprofunde até a causa raiz. E uma vez identificada a causa raiz e uma solução proposta, valide a solução, para que você assegure que essa solução vai realmente resolver o problema e não vai simplesmente jogar o problema para baixo do tapete. Verificação. Você precisa assegurar que tudo que foi analisado, tudo que foi investigado, todas as propostas que foram feitas realmente resolveram o problema. Não basta se vangloriar ou apresentar um baita projeto de investigação com análise do problema e depois não assegurar que isso realmente trouxe melhorias. Eu descobri que o café estava saindo ruim porque tinha um problema no filtro de água da máquina. Resolveu o problema do filtro? Sim, eu troquei o filtro. Ótimo! De quanto em quanto tempo esse filtro tem que ser trocado para evitar que ele tenha problemas no futuro e volte a fazer café ruim? Se você não chegou nessa análise, se você não chegou a atacar essa causa raiz, você vai, num futuro bem próximo, voltar a ter problemas. Então verificar por si mesmo, verificar que as soluções foram eficazes. E mais, parabenizar e reconhecer o trabalho de todos que ajudaram você a resolver o seu problema. É um trabalho em equipe, não é um trabalho individual. Resolver problema depende de um trabalho de equipe. Se você gostou dessas dicas aí, se você gostou desses processos, logo mais eu trago novidades para vocês. Um abraço!